Olá pessoal, tudo bom? Que bom que você está aqui no nosso canal. Eu fico muito feliz que você está aqui com a gente mais uma vez para a gente estudar um pouquinho a palavra do Senhor de uma maneira muito inteligente. Até porque o tema do nosso canal é Cabeça foi feita para pensar. Por isso vamos pensar de maneira inteligente nesse momento especial assim para a gente meditar no que Deus tem a nos ensinar na sua palavra. E dessa vez nós vamos entrar no assunto matemático. Matemática na palavra do Senhor de maneira clara, simples, rápida e sucinta. Então vamos lá ao primeiro texto. Dá uma olhadinha nesse texto aí. O texto diz assim, Apocalipse 12, verso 7, verso 8, diz o seguinte: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não se prevaleceram, nem mais achou lugar no céu para eles. Aqui você percebe que o início de tudo, de todo o problema, aconteceu no céu. Os anjos a qual Lúcifer conseguiu influenciar para estar de acordo com a ideia que ele tinha, a ideia de supremacia, ele então arrebanha assim, um grupo de anjos interessantes, uma quantidade até grande, para estar do lado dele, e faz guerra no céu contra os anjos que estavam ao lado de Deus. A questão é a seguinte: qual o número que a Bíblia oferece para nós sabermos quantos anjos ficaram ao lado de Lúcifer? Porque sabendo quantos anjos ficaram ao lado de Lúcifer, eu consigo deduzir quantos anjos ficaram ao lado de Deus. Isso é interessante para a gente pensar. Raciocina comigo aí. A Bíblia tem um verso que dá a ideia de quantos anjos ficaram ao lado de Lúcifer. Vamos lá, a palavra do Senhor. Apocalipse 12, verso 13 e 4 nos diz: Viu-se também outro sinal no céu. Eis o dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Aqui você percebe de maneira muito clara que nos é dado o número de estrelas que eram arrastadas pelo dragão. Estrelas em Apocalipse, para quem estuda sabe disso, estrelas significam anjos, tá? Se você não sabe, a dica está aí no verso bíblico aí na tela informando para você que estrelas quer dizer anjos. O inimigo, Lúcifer, o dragão, o grande vermelho, ele arrastou do céu a terça parte. Bom, se é a terça parte, pelo menos em questão percentual, nós já sabemos, temos uma ideia. Terça parte quer dizer 30%. Então imagine você, se no céu houvesse 90 bilhões de anjos, tá? Pensa bem, se no céu houvesse 90 bilhões de anjos, é só um cálculo hipotético, tá? Não estou afirmando nada, é só para a gente pensar matematicamente. 90 bilhões de anjos, a terça parte, 1/3, seriam 30 bilhões de anjos. Então imagine, faz de conta, que o inimigo arrastou 30 bilhões de anjos com ele. Na guerra entre Deus e Lúcifer lá no céu, ele arrebanhou 30 bilhões de anjos. Quanto sobrou no céu? 60 bilhões de anjos. 60 bilhões ficaram no céu e 30 bilhões ele arrastou. Por quê? Porque 30 bilhões significa a terça parte. 1/3 de 3 inteiros, 90 bilhões, os 3 inteiros. A terça parte, 30 bilhões, ele arrastou. E aí ficou um buraco no céu. E aí ficou um vazio no céu de 30 bilhões de anjos. Lembra você, esse cálculo é só hipotético, é um faz de conta, para que nós tenhamos uma base matemática, tá bom? 30 bilhões de anjos, ficou um vazio de 30 bilhões de anjos no céu. É muito grande. O que Deus fez, então, para repovoar o céu? Qual foi a ideia de Deus para repovoar o céu? Acompanhe esse texto, escrito por uma escritora cristã, que nos dá uma ideia do interesse de Deus e como Deus resolveria o problema do vazio no céu. Acompanhe o texto. O texto diz assim: Deus criou o homem para a sua glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se com a família celestial. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana, caso ela se demonstrasse obediente a cada palavra divina. Está no livro Verdade sobre os Anjos, página 287. Observou você que, de maneira inteligente, Deus, em sua infinita sabedoria, ele criou o homem para a sua glória e tinha um propósito. Deus tinha um propósito quando criou o homem: repovoar o céu. Por que repovoar o céu? Porque ficou um vazio, um tremendo vazio que, hipoteticamente, só um faz de conta, de 30 bilhões de anjos que Lúcifer trouxe com ele quando foi expulso do céu por conta da guerra que ele fez no céu. Aí Deus,
para repovoar o céu, para colocar esse um terço de novo que foi levado lá. Ele criou a raça humana. Depois de testada e aprovada, se porventura a raça humana passasse no teste da obediência a cada palavra divina, Deus repovoaria o céu com a raça humana, com a família humana. Deus fez isso. E aí, eu estudando a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia de madrugada, eu gosto de meditar na palavra do Senhor antes que o sol nasça. Estudando a Bíblia, eu encontrei alguns versos interessantes, muito interessantes, em relação a essa questão. Então, pensa comigo, raciocina nos próximos textos, porque serão esclarecedores para a sua vida e para a minha vida espiritual. Veja o próximo texto para a gente pensar um pouco mais, porque a cabeça foi feita para pensar. Raciocina comigo nesse texto que está na tela. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará dela. Observem vocês como o texto é muito esclarecedor. A Bíblia diz de maneira muito clara em Zacarias 13, verso 8, que em toda a terra, toda ela, 2/3 dela perecerão. 2/3 de toda a humanidade criada, desde Adão até o último homem, antes de Jesus voltar. 2/3 de toda a terra, diz a palavra de Deus. Não fui eu que disse, não sou eu que estou dizendo, não foi eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia está dizendo que 2/3 de toda a terra perecerão. E ainda Deus dá um ênfase. Mas a terceira parte restará. Ou seja, não é curioso que matematicamente Deus usa a mesma proporção que usou no céu para nos mostrar em sua palavra essa questão matemática? Raciocina. 3 inteiros no céu, 1/3 é arrastado com o inimigo por conta de ficarem do lado dele, do lado do mal. Eles são expulsos do céu. Hipoteticamente, um faz de conta, eu disse para você que 3 inteiros, 90 bilhões de anjos lá no céu. E agora, então, sai de lá 30 bilhões de anjos, 1/3 saem do céu e vêm com Lúcifer, expulsos para o abismo. E 60 bilhões de anjos ficam no céu com Deus. Agora Deus cria a humanidade com o interesse de repovoar o céu. E quanto está faltando no céu? 1/3, 30 bilhões de anjos. É o vazio que ficou no céu. Então Deus cria a raça humana com o propósito de repovoar o céu. Mas quantos são necessários para repovoar no céu? 1/3, 30 bilhões. E agora vem a Bíblia jogando o mesmo paralelo, a proporção matemática na Terra. Olha, Deus criou a terra, 2/3 dela perecerão. 1/3 apenas restará. E esse 1/3 que restará, o que Deus fará com eles? Qual que é o propósito de Deus com esse 1/3? Vamos ao texto que esclarece isso? Acompanhe, está na tela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Vejam que coisa interessante. Deus em sua palavra diz que essa terça parte, esse 1/3 de toda a terra, 2/3 perecerão, mas 1/3 ele tem um objetivo específico. O quê? Vai fazer passar pelo fogo, vai prová-lo como se prova o ouro, como se prova a prata. Vai tirar as escórias, vai tirar os defeitos de caráter, vai santificar, vai purificar. Por quê? Porque esse povo purificado, santificado por Deus, será o povo escolhido por Deus. E para esse povo, Deus será o seu Deus, único Deus. E Deus virá. Quando o caráter de Cristo for reproduzido em 1/3 da população de toda a terra, Jesus voltará para reclamá-los como seu e levará para repovoar o céu, para morar eternamente com Deus. Não é uma grande boa nova? Não nos incende esperança genuína em nosso coração? A grande questão é a seguinte: a palavra de Deus por onisciência, tá bom? Porque Deus sabe que em sua onisciência 2/3 de toda a terra perecerão. Queria Deus que nenhum se perdesse, como você pode ver aí na tela. A vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas na onisciência divina, Deus sabe que 2/3 serão destruídos. Por quê? Porque optaram em ficar do lado do inimigo.
optaram em desobedecer os seus mandamentos, optaram em não levar a sério cada palavra da Sagrada Escritura, que Deus orienta, para que possamos ser santificados e estar habilitados a fazer parte de um povo que repovoará o céu. Interessante isso? Quero que você pense de maneira inteligente, porque o inimigo de Deus tem um propósito: arrebanhar pessoas, seres humanos também ao lado dele. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Ele busca arrebanhar. E na onisciência divina, Deus já sabe que, infelizmente, lamentavelmente, para a tristeza de Deus, 2/3 ficarão e aceitarão as propostas do inimigo, e ficarão ao lado do inimigo, e pisarão a lei de Deus, e não obedecerão às suas palavras. Lamentavelmente, Deus nos informa não porque Ele deseja, mas por onisciência, que 2/3 da terra perecerão, mas 1/3 dela restará, será passada pelo fogo, será provada para ser colocado no local que ficou vazio do céu, quando os anjos vieram em rebelião à santidade e à divindade. A grande questão é: você e eu faremos parte desse 1/3 de pessoas que passarão pelo fogo e que serão habilitadas a repovoar o céu? Você será habilitado? Você está entre 1/3 ou você ficará entre os 2/3? Pense nisso, porque cabeça foi feita para pensar. Vejam vocês esse texto de maneira clara. Ele diz assim, 1 Pedro 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. A palavra de Deus nos deixa bem claro que o inimigo ele anda ao derredor da terra, ele anda procurando alguém para devorar, para arrebanhar para o lado dele, para trazer para o lado dele. Pense você de maneira inteligente, que o inimigo busca a trazer pessoas para o lado dele, na rebelião contra Deus. E Deus, em sua onisciência, já sabe que 2/3 da terra perecerão, 2/3 de toda a terra, aceitarão as propostas do inimigo e se rebelarão contra os mandamentos de Deus e quanto ao amor a Cristo, e recusarão entregar e aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. O meu apelo é que você não seja vitimado pelo inimigo e faça parte de um grupo que perecerá. O meu desejo é que você faça parte de um povo que é 1/3, pequeno em relação ao grande multidão que irá se perder, 2/3, mas que você fique firme no caminho. Acompanhe o texto que fala a respeito desse resto de 1/3 que será provado e passado pelo fogo para ser habilitado a repovoar o céu. Dá uma olhadinha no texto. Apocalipse 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse 1/3 tem uma característica muito peculiar, muito exclusiva. Esse 1/3 que restará de toda a terra, que será provada, testada e passada pelo fogo. Esse 1/3 tem uma característica interessante. Que característica? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A pergunta é: fácil distinguir quem faz parte de 1/3? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Êxodo capítulo 20, lá diz os 10 mandamentos. Eu te convido a ler Êxodo capítulo 20 e verificar se você se enquadra entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não que guardam alguns mandamentos de Deus, mas que guardam todos os mandamentos de Deus. Porque o resto, a quem o dragão se ira e ele vai perseguir, esse 1/3, tem uma característica. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você guarda os mandamentos de Deus? É fácil descobrir se você estará entre este 1/3 que será provado e testado com a finalidade de repovoar o céu. É fácil saber também se você estará entre os 2/3 que perecerão, segundo Zacarias 13, verso 8 e 9. É só verificar se você guarda os mandamentos de Deus. Não é difícil.
É simples e fácil. Mas vamos agora ao final, fechando para que você entenda bem essa questão matemática. Vamos voltar à nossa conta hipotética. Lembra-se? 90 bilhões de anjos. 3 inteiros, né? 90 bilhões de anjos. O inimigo arrebanha 30 bilhões de anjos, 1/3. Vem para o abismo, vem para a terra, 30 bilhões de anjos. E agora então o céu ficou com 60 bilhões de anjos. 60 bilhões. Agora imagina você, pensa comigo. Deus coloca 1/3 que restará da terra, que será salvo, 1/3 de toda a terra, 1/3 apenas restará. Por quê? Porque 2/3 de toda a terra perecerão, apenas 1/3 restará. Esse 1/3 repovoa o céu. Quanto? 30 bilhões. 1/3. Mas para como a gente chega a esse valor? É simples. A Bíblia trabalha na mesma proporção da família celestial com a proporção humana. A mesma proporção que ele usa é de terços, 1/3, 2/3. É a mesma proporção. Então imagine você, 1/3 volta para o céu. De pessoas salvas aqui nessa terra, 1/3. Quanto fica no céu novamente? Fica os 2/3 do anjo que sobrou lá, porque Lúcifer arrebanhou 30 bilhões, 1/3. Então ficou 60, mais 1/3 que vai salvo da terra para o céu, fechou de novo 3 inteiros. Pronto, ótimo. O que é curioso? O que é curioso é que 1/3 dos anjos vieram para a terra e se perderam, se afastaram dos caminhos de Deus. E o inimigo, como ele anda ao redor procurando a quem devorar, ele conseguiu arrebanhar 2/3. Olha só que curioso agora. 2/3 de seres humanos perdidos, mais 1/3 de anjos perdidos. Nós temos também 3 inteiros. Nós temos 3 inteiros perdidos, sendo 2 inteiros, 2/3 de toda a terra, dos humanos, e 1/3 dos anjos que o inimigo trouxe de lá. Então, 3 inteiros perfeitos, perdidos. E nós temos no céu também 3 inteiros inteiros. 2/3 dos anjos que ficaram com Deus na ocasião da guerra, da luta entre Lúcifer e Deus. Ficaram 2/3 lá e 1/3 de toda a terra que foi para lá. Novamente, nós temos 3 inteiros. O curioso é que você tem 3 inteiros perdidos e 3 inteiros salvos com Deus. Não é curioso isso matematicamente falando? Ou seja, não existe um número maior ou um número menor. A quantidade é a mesma. 3 inteiros de um lado e 3 inteiros de outro lado. A grande questão é, não existe aqui número maior de um lado ou número maior de outro lado. A grande questão é, de que lado você estará? De que lado você tem optado em estar? A quantidade dos dois lados é a mesma. 3 inteiros perdidos, sendo 2 inteiros de homens e 1 inteiro de anjos caídos, 3 inteiros. Do outro lado nós temos 2/3 de anjos que continuaram no céu, que não se rebelaram contra Deus, e 1/3 de homens que será salvo por ocasião da volta de Jesus lá no céu, 3 inteiros também. Pense, cabeça foi feita para pensar. Não existe nada na Bíblia que Deus colocou assim só porque ele não tinha mais o que inspirar. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E essa revelação não veio por acaso. Deus quer salvar você. Deus quer colocar você entre 1/3 dos humanos que será testado e provado, que será passado pelo fogo. Ele quer purificar, santificar e habilitar você para o reino dos céus. Aceite-o em sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Confesse-o com sua boca e tome a decisão de viver de acordo com a palavra do Senhor, guardando e obedecendo os seus mandamentos. Que Deus o abençoe. Pense nisso. Cabeça foi feita para pensar.